Você sabe que bezerro que ele ia marcar? O bezerro que meu sogro ia marcar, não, meu sogro nem entrou no jogo do cara. Mas o bezerro que meu sogro ia marcar na cabeça desse cara era eu vou comprar a empresa do meu sogro agora, já está em fase de compra. Eu trabalhei e fui funcionário dele, eu estou comprando a empresa dele agora. Bezerro é seu cu. Você entende o que eu estou falando ou não? Só que o sonho de todo mundo é casar com uma menina legal, bonita, com um cara rico, pra você virar um gigolô. Um monte de vagabundo e de cara frágil é desse jeito. Eu não suportava a ideia de depender nem na história do meu sogro. Meu sogro para mim era um dos caras mais ricos que eu conhecia. A riqueza do meu sogro é grande. Para o brasileiro é grande. Não chega a ser um super rico. Ele não está no grupo dos 6 mil que tem 30 milhões de dólares de patrimônio. Ele tem um pouquinho menos, bem pouco menos. Mas tem um detalhe. A riqueza que meu sogro juntou a vida inteira, eu fiz em um dia. Um único dia. Sabe o que eu quero te falar? Você não é de ninguém a não ser daquele que te criou. Não é seu pai que te criou. Foi Deus que te criou. Você é dele. E se você entender o que ele te chamou, ninguém vai te marcar com nada. Ninguém vai pôr um ferrão em você, esquentar seu lombo falando, você é daqui. Tem gente doente com religião, porque alguém meteu um ferrão em você. E ainda fala o seguinte, você está amaldiçoado se você sair daqui. Fala ou não fala? Você é um idiota de acreditar nessas merdas. Vários de vocês, se um macumbeiro pegar e fizer uma macumba, você fica de cama, só de medo da macumba. Pode juntar todos nesse país, não vai mudar nada na minha vida. Pablo, fala aí, como é que é a força? Eu sei que é forte? Não, amigo, o maior espírito de todos habita dentro de mim. Como é que eu vou ter medo de uma merda dessa? Já cansei de ver pai de santo convertendo. Maurício está aqui? Ele estava fazendo a live. Maurício é ex-pai de santo. Anda comigo, muito próximo a mim. Era pai de santo. O cara conhece o maior dos espíritos, o que ele vai fazer? Não tem. Eu já conheci vários ex-pais de santo. Falam, mano, sabe o que eu grilei? O quê? Um dia eu fui fazer trabalho pro cara e aí eu vi o diabo falando, esse não pode mexer. O que esse cara tem que minha macumba não funciona? A maioria dos cristãos, se falar, fizeram uma macumba para você, ele desmaia. Mas se a outra pessoa falar assim, Deus falou que você é a imagem e semelhança dele, ele não acredita. Ele acredita mais no macumbeiro do que em Deus. Esse é o problema da imagem e semelhança. O que foi? Cadê o Maurício? Vem cá, o pai de santo. Maurício é da hora, velho. Maurício é da hora. Ele era pai de santo. Vem cá, pai de santo. Quer dizer, pai de santa, né? Que ele só tem uma filha aí. 2, né? Foi mal. Dá o microfone aí. Por que você largou de ser pai de santo? Foi que eu pedi para conhecer ele verdadeiramente, que eu não conhecia Jesus. E simplesmente me falaram para eu fazer uma oração simples e pedindo que eu conhecesse o verdadeiro Deus. Aí da noite pro dia, aconteceu, através de um sonho. De um sonho? Exato. Ficou quantos anos mexendo com isso? 13 anos. Logo 13, cacete. 13, tudo é 13, né? É que é um número ruim, né? É os 13. Sabe o que é isso? Aí o Pablo é contra as religiões afrodescendentes. Eu não sou contra nenhuma, filho. Eu sei quem eu sou, respeito o que você quer fazer, mas eu quero te falar algo. Entendo que é a realidade. Eu não estou falando mal de cultura de ninguém. Eu quero te falar que você quer defender com a sua vida a sua crença. Vire real. Tenha resultados reais na sua vida. Você vai ver que você não depende de muita coisa que você acha que você depende. O que você sente hoje? Qual a liberdade que você tem na vida? Antes eu achava que eu conhecia o sobrenatural, por ver um monte de doideira no terreiro. E quando eu conheci Jesus, eu vi que o sobrenatural é com ele mesmo. Aí eu comecei a ver doideira de verdade. O que acontece? As pessoas buscam certas religiões para suprir, para nutrir a carência delas. Mas quando você começa a ficar fortinho, amadurecendo, quando você entende que você é a imagem e semelhança dele, que você governa, você olha para as religiões, o que é isso? Pablo, qual religião está certa? Alguém que se arrisca a responder?
Oi? Cuidar de órfãos, viúvas e estrangeiros. Aonde está escrito? Tiago 1,27. Está escrito assim, ó, a verdadeira religião. E é isso, se você quiser aprender um pouquinho mais. Por que órfão, viúva e estrangeiro? O estrangeiro está longe de casa, da família dele. O órfão está sem o pai dele, desformou a família. A viúva está sem o cônjuge, que eu estei ali, que pelo menos no passado, né? Hoje está mais moderno. Mas órfão, viúva e estrangeiro. A verdadeira religião é cuidar daqueles que não estão com a família. Qual a verdadeira religião? Anota o código. Família. Engraçado é que morrem por conta de uma placa de uma igreja, mas fode com a mulher dentro de casa. Morre defendendo um credo, mas fode com o próprio filho, porque não treina ele. Morre por causa de um credo, mata inclusive por causa de um credo, mas nunca viu a Deus. Isso é muito louco. Muita coisa para nós desconfigurar aqui hoje. Qual é o recado que você dá, pai de santo? Cuidar exatamente disso. Que o meu tio que me desenvolveu nessa época, e ele teve umas 6, 7 famílias. Então isso é a prova viva que desse lado escuro eles não prezam a família. Então prezar é exatamente isso, a família. Que através disso, quando eu conheci Jesus, que eu comecei a valorizar mais mesmo minha família, que é a base de tudo. Então, valorize a família. Salva de palmas para esse ex-macumbeiro. A maioria das programações trata qualquer assunto como mera filosofia, e não é, tá? Isso simplesmente vai afetar todo o seu sistema inteiro, toda a sua programação inteira vai mudar por causa disso. Então a gente começa esse método IP de uma forma diferente. Nunca comecei o método IP desse jeito, já indo direto no ponto. A selva é onde você alcança liberdade em todas as áreas da sua vida. O deserto é quando você está desalienando de algo. Por exemplo, quem aqui quer governar sobre riquezas? Levanta a mão. Vai ser difícil. Porque você sai da estabilidade, vai para a instabilidade, para depois chegar no lugar que é infinito. Você pode fazer o que você quiser. Só que você tem que alcançar essa liberdade da riqueza. Você tem que alcançar essa liberdade sua na espiritualidade. Pablo, o que você está falando? Posso falar? Vá à igreja, dê dízimo, dê oferta, envolve com os irmãos, não tem problema nenhum. Mas lembra de uma coisa, lembra de encontrar Deus lá. Só isso que eu tenho de recado, lembra de encontrar Ele lá. Só isso. A galera não lembra, eles criaram um sistema filosófico. Ah, mas a gente encontra lá no louvor. Não, você está cantando, seu coração está até fedendo. Deus ouvindo no momento de louvor e adoração, Ele põe no mute e fica só cheirando assim, ó. E aqueles coração tudo em putrefação, mas são afinados. Nem anjo gosta de ouvir essa frequência sua. Tem gente que canta, vou fazer aqui uns negócios aqui. Deus ouve a adoração no mute. Você quer sentir o que queima de incenso dentro do peito. Deus não está afim. Imagina. Eu acho bonito quando alguém fala, dá esse dinheiro para Deus. Dinheiro para Deus. Dinheiro para Deus. Imagina meu filho falando, vou te dar dinheiro, papai. Imagina meu filho falando para mim, vou te dar dinheiro. O que eu vou olhar para a cara dele e vou pensar? Pensa em Isabelinha falando, eu vou te dar dinheiro, você precisa do meu dinheiro. Eu vou olhar para Isabela e falar, minha filha, paga só as mamadeiras que eu já comprei para você. Para com isso. Imagina minha filha falando, papai, eu aprendi a cantar e eu vou virar uma biscate. Mas eu sou boa para cantar porque eu sei que você gosta de música. Imagina como é que eu vou ouvir a música da biscate. Você acha que um pai vai ter graça de ouvir um momento? Eu estou fazendo isso para você ver se você entende o que é você com Deus, tá? E pesou aqui para mim, porque veio uma imagem que eu nunca tive da minha filha. Aquela ali é uma senhora renomada, respeitada. Eu chamo ela de vovó já. Só para você ter noção. Eu falo, vovó, vem cá. Ela, cara séria, ela é séria. Aí ela cheira o temor, e depois... Você imagina minha filha querendo fazer uma adoração. Vou cantar com tudo que sei para o meu paizinho. Mas ela é uma mulher pervertida e pilantra. Como é que eu vou ouvir a adoração dela?
Você não entendeu, Deus está nem aí para sua música. Deus quer um negócio que queima dentro do peito, uma fornalha pegando fogo. Deixa eu te falar, só tem isso que Deus interessa, não interessa outra coisa, estou falando para você. Ele quer saber o que tem aí dentro. Quando você sabe quem é você, acabou o jogo. O que nós temos que fazer? Pegar todos os nossos batalhões. Fala assim, eu sou um general e eu preciso mover todos os meus batalhões de uma vez só para o deserto. Fala, ó, vou te dar o código, que se tudo for junto, a gente se defende. E vai os 12 batalhões da sua vida, são as 12 áreas da vida. E você vai atravessando com essas 12 batalhões. Alguns vão chegar primeiro, os outros vão chegar, porque é grande. Mas você vai chegar aqui, ó. Fala assim, a selva é o meu lugar. Não tenha medo. Pablo, o que pode ser? Me ajuda aí para a gente avançar. Fazenda pode ser a cidade que você mora. Você não dá conta nem de sair de lá. Saia. Pablo, pelo amor de Deus, mano, para de complicar minha vida. Para você que não faz a mínima diferença, fique. Mas para você, se está preso, vai ter que sair. 2 caras ricos. Pega alguém, um homem rico. Sobe um homem rico aqui mesmo. Rico, sobe aqui. Ninguém subiu. O que foi? Um homem. Vai subir uma mulher porque um homem não levanta. Vem, filho. Vocês ficarem seguros para vocês olharem para mim. Vocês tinham que ter olhado para a palavra que Deus falou a respeito de vocês. Ó, eu achei massa para a senhora levantar. No homem não levanta, deixa que eu vou, né? Tá bom. Tá aqui, ó, 2 super ricos. Deus vai pegar a riqueza dele, ou minha ou dele, e do outro ele não vai falar nada. De quem que ele vai pegar a riqueza? Quando eu falo pegar é o seguinte, usar ela e falar, peraí, deixa eu pegar esse aqui e aplicar em outro lugar. Os 2 aqui são muito ricos. Um ele não vai falar nada, o outro ele vai pegar. E ele pega, e eu te mostro que ele pega na palavra. Na palavra fala assim, ó, ele vai pegar o dinheiro do ímpio e vai patrocinar o filho. O que é isso que eu estou te falando? Se a minha riqueza tem um propósito claro e bem definido, Deus não vai nunca me pedir nenhum esforço para aplicar em lugar nenhum, que eu já faço. O problema é onde o coração do cara está e o que ele faz com a riqueza que foi colocada na mão dele. O grande lance que você tem que entender é o seguinte, não é sobre a grana, é sobre o que você carrega no meio do peito. Quando você achar que o jogo é sobre você, você vai pegar o que ele te deu e vai esconder. Eu tenho que confessar um pecado. Diversas vezes eu ainda continuo nisso. Me dá uma vontade de pôr só filosofia no meu Instagram, sumir desse paranauê que eu tô, pegar centenas de milhões de dinheiro que eu tenho esparramado num monte de lugar, esconder eles numa trust, sumir de todo lugar, vender meus patrimônios todinho e nunca mais ninguém me vê. Esse é o maior tesão que eu tenho na vida. Tô brincando, a maior tentação que eu tenho como pessoa é isso. Aí um negócio acendendo no meu peito e fala, é para isso que você fez isso tudo? Era para você ficar gastando de dinheiro aí? Era só isso? Eu não dou conta de progredir daí para frente, porque aí meu coração começa a ficar tremendo. Não é sobre mim, gente, é sobre nós. A riqueza, fala com a boca assim, a riqueza tem um propósito. É um propósito. O que a pessoa faz na parábola dos talentos? Pega e esconde. Na parábola do talento fala, você que escondeu, eu vou pegar de você e vou dar para o mais próspero. Por que o mais próspero que está cumprindo o propósito vai ficar cada vez mais próximo? Porque a maioria quer esconder as coisas. E o que todo mundo faz quando alcança o topo é, peraí, vamos esconder para ninguém falar da gente. Eu não quero saber disso. Meu negócio é cumprir o que ele me chamou. Por que um ele fala e o outro ele não enche o saco? Um está cumprindo o propósito e o outro não. Pagar caro. Uma hora ou outra vai pagar caro. Lembra sempre disso, tá? O que você vai fazer? Pega todas as listas dessas tarefas aí. Nós vamos levar nossos batalhões para o deserto. E nós vamos levar esses batalhões e nós vamos começar a atravessar eles aqui, ó. Chegar na selva. Fala assim comigo, a selva é perigosa. Dá medo a selva, perigosa. Mas é o único lugar que você reina é lá. Fazenda é dos outros, deserto é um lugar que você nem quer. Selva, lugar de liberdade. Escreve assim, ó, liberdade é perigosa. É perigosa. Por que eles querem controlar a internet? Porque a liberdade é perigosa demais. Tem um ministro aí do STF que falou assim,
A internet deu voz aos imbecis. Vocês já viram essa fala dele ou não? Por que ele falou isso? Porque a internet é uma plataforma de liberdade. E é tamanha liberdade que acontece coisas terríveis lá. Esse é o problema da liberdade. Ela puxa para os dois lados. Para o bem e para o mal. Por que eles querem controlar a opinião? Você não tem a liberdade. Se você não tem liberdade, logo você vai acostumando. Ninguém vai tomar a sua liberdade de uma vez. Aqui está um código, tá? Sobre alienação. Ninguém nunca vai tomar de uma vez. Por que tem que levantar um povo diferente para governar esse país? Porque esse povo que está aí, eles vão tomando a liberdade devagar. E o projeto deles é nunca mais sair. Então eles ficam arrancando pelos pedaços. Na hora que alguém perceber, o seu filho perceber, estiver chegando o seu neto, acabou a liberdade no país. Mas ninguém toma de uma vez. Nenhum bobo aceita perder a liberdade de uma vez. Ninguém. Esse é o grande lance. O que nós vamos fazer? Isso aqui são os drives que nós vamos rodar durante o dia hoje. Para quê? Para nunca mais alguém tomar sua liberdade. Uma coisa séria que você tem que entender sobre você. Eu já vou te mostrar aqui aonde que está o texto. Eu já vou direto no ponto. Né? O MedDP voltou a ter 3 dias e aqui a gente não vai ficar nem um dia inteiro completo. Então tem que ir direto no ponto. Abre aí. Aonde que está a identidade? Gênesis 1, 26. Abre na tela aí para mim. A tarefa você já anotou, né? Tirar seus batalhões inteiros da fazenda e ir para o caos logo. Quanto mais cedo, melhor. Lembra de Moisés, tá? Ficou enrolando, gastou 80 anos e não ficou um dia em Canaã. Ponto. Não ficou nem um único dia. O que nós vamos fazer? Abre Gênesis 1, 26 aí. Vou abrir na TV aqui para ir resolvendo. Gênesis 1, 26. Não existe outro lugar. Olha lá. Então Deus determinou. Façamos. Fala assim comigo. Façamos. No plural? No plural? É no plural. Façamos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu ensinar uma coisa sobre identidade. A palavra fala que a criação revela a glória do Criador. Aonde? Está escrito desse jeitinho. A criação revela a glória do Criador. Como conhecer o Criador? Olha para tudo absurdo que ele fez. A criação revela quem é ele. Significa o quê? Uma parte de que ele é, ele imprimiu nos lugares. E ele fala, façamos. Façamos significa, vamos fazer junto. Se a criação revela o Criador, vamos dar um passeio na criação. O tempo que nós conhecemos chama Cronos. Passado, presente e futuro. 3. A estrutura que a gente conhece de molécula, de átomo, dos cambal é próton, elétron e nêutron. O ser humano tem corpo, alma e espírito. Na dimensão, altura, largura e profundidade. E aí eu começo a olhar todas essas pequenas coisas e eu consigo ver as impressões digitais daquele que criou, porque a criação revela o Criador. Eu acho tão bonito quando o cara fala, eu não acredito em Deus. Estou nem aí para você. O outro chega a falar, Deus, ó, tem um nível do não acredito em Deus, tem um outro que fala, Deus não existe. Posso perguntar uma coisa para você, senhor? Deus não existe. Não, deixa eu só perguntar um negócio. Você já foi a pé? Os 44 mil quilômetros de circunferência na Terra, você conhece? Você sabe quantos animais, quantas espécies de animais se descobrem todos os dias? Você sabe quantos por cento que o ser humano explorou a Terra? O oceano, você sabe? Você usa quantos por cento da sua capacidade mental? Como que eu vou confiar no idiota igual você? Descobre-se todos os anos mais de 20 espécies diferentes. Nós estamos no ano 2023, filho. Se não descobriu nem todos os animais que tem, o que você está falando? Você não descobriu nem quem você é. O que você está falando? Uma coisa é você falar, eu não acredito nele. O problema é seu. Mas você vir para... Você não está entendendo. Eu desconfiguro todo ateu que chegou na minha frente. Não teve nenhum que venceu. Eu falo, filho, seja pelo menos honesto, que você está sendo desonesto. Você não é ateu. Você tem que falar que você é agnóstico. Você tem que falar que você não acredita.
Eu nem vou continuar discutindo, mas uma besteira dessa você vai apanhar até o final da hora que você quiser. Aonde você quiser ir comigo, você vai apanhar. Só que aí no meio do caminho eu falo, foi seu pai, foi isso, foi aquilo. Aí os bloqueios aparecem, fica mais triste, aí o cara fala, então vamos aceitar Jesus então. Pronto. O que é o grande lance? O grande lance é o seguinte, isso aqui é o código, não tem um maior que esse, tá? Fala com a boca assim, ó. Quero ver todo mundo aí, ó, no Zoom falando assim, ó. Façamos. Fala assim, a minha identidade está linkada nos 3. Que 3? Pai, Filho e Espírito Santo. O que é esses 3? Vamos fazer a representação aqui para você entender. Ah, meu Deus, eu comprei um trem para ficar milionário, o Marcelo vai fazer eu virar crente. Seguinte, não vou fazer você virar crente, porque crente é o diabo. O maior crente que eu conheço não é assembleiano, não é presbiteriano. O maior crente que eu já vi chama-se diabo. Alguém pergunta por quê? Porque o diabo nunca viu Deus falhando, você acha que Deus falha. O diabo nunca viu Deus atrasando, você fala direto, Deus está demorando. Fala ou não fala? O diabo nunca viu essa cena. O diabo é o maior crente, porque ele sabe que Deus, tudo que ele falou, vai acontecer. Quem é o maior crente de todos? Nem eu não, longe de mim. Eu sou incrédulo. O mais crente de todos é o diabo, porque ele nunca viu Deus desviar uma palavra. Ele nunca viu Deus chegar atrasado. Ele nunca viu uma cena dessa. Eu não estou chamando você para ser crente, não. Eu estou chamando você para ser filho. E o seu problema é, você não vai acreditar por longos anos ainda no que Deus chamou. Vai ser por fases. Aí de você, se você fosse crente mesmo. Cresce em tudo. Sabe o que ia acontecer? Ainda não ia acontecer tudo. Porque você precisa transformar a crença em fato. O dia que eu pisei em Israel, eu falei, nossa, acabou minha fé. Aí o outro falou, fé em quê? Eu falei, nesses versículos aqui, ó. Olha esse versículo aqui. Aí ficou todo mundo com medo. Lá vem o Pablo. Pablo, você tá bem? Tô, cara, olha aqui. Aqui eu precisava de fé para acreditar nesses trem aqui, ó. Agora eu tô vendo com os meus olhos. Agora é um fato. Morreu a conversa. Antes era crença. Porque eu acreditava num livro que falava de um lugar. Depois que eu pisei, eu falei, para que eu vou usar a fé agora? Se o negócio está bem à frente, estou pisando aqui, ó. O melhor dia da sua vida é quando a sua crença vira fato. O segundo melhor dia é quando esses fatos dão resultado. E eu vou mexer com vocês aqui, que vocês deixaram eu mexer na programação. Vocês deixaram ou não? Vocês deixaram mesmo? Eu confesso que eu não estou fazendo vocês para fazer nada para mim. É para o reino. E vocês vão ficar com raiva, porque depois vocês não vão prestar mais não. Sabe por quê? Porque não tem nada superior ao reino dos céus. Se tivesse um negócio maior, eu ia falar para você, fiquem abertos, mas nós estamos subindo a programação para outra frequência. Não tem nada, fala com a boca assim, ó, não existe nada superior ao reino. Não tem. Então você não vai passar daí não. Se você quiser construir coisa aqui na terra, você vai achar muitas. Coloca aí de novo o Gênesis. Você vai entender isso aqui e por que todo mundo odeia a família. Deus, Pai, o Filho, que é Cristo. Vou pôr o nome dele aqui para vocês não criar confusão aí e arrumar outro adotivo aí. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só para você entender. Deus não é definido como masculino, feminino ou que tenha sexo, tá? Ele é um todo. Só que o comportamento dele é de pai, ele é chamado de pai. Só para você não confundir, não fica olhando para Deus com genitália, tá? Só para você não criar confusão. E nem coloca genitália aqui, mas o comportamento de consolo, o comportamento aqui é feminino. O que é isso aqui, ó? Deus, a mãe, pai, mãe e filho. Que composição que é essa aqui? Família. O Deus Todo-Poderoso, se ele não gostar de relacionamento, ia tirar o S aqui, ia chamar só Deus. Deus, no plural, é relacionamento do pai, da mãe e dos filhos. Uma família. Como é que é a família em casa? Nem precisa fazer o triângulo. Pai, mãe e filhos. O que é isso aqui? Governo. Aprende isso aqui e carrega na sua casa para você ver se vai cair. Domínio.
e exército. Por que as pessoas hoje são fracas? Porque elas não têm um exército. Todo triângulo desse tem patrimônio. O que todo mundo está ensinando nessa geração? Não tenha carro, use Uber. Não tenha casa, investa o dinheiro. Isso é um jogo. O jogo da despatrimonialização. Nem no pior desenho da Disney ou de qualquer coisa no mundo, nenhuma história, um reinado pagava aluguel para um castelo de outro povo. Todo mundo tinha a própria terra e o próprio castelo. O que é essa geração? A forma de enfraquecer a geração: não tenha patrimônio, não tenha filhos e nem tenha propósito, busque estabilidade. Agora vai começar a mexer com seus miolos. Esse negócio é tão forte que eu poderia, com a minha família, eu poderia muito bem ter 3 carros. Só que eu tenho uns 18. Alguém fala, tá vendo? Por que você está fazendo isso? Exatamente, eu fiz as contas, tem 12 milhões de reais em carro. Eu fico muito puto com isso aqui, ó. Você já está convencido que não vai ter carro, porque carro dá despesa, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Você vai morar de aluguel, porque não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Deixa eu te falar, sua família é fraca e não aguenta um peido. Se precisar de uma cirurgia rápida para o seu filho, ele vai morrer. Porque se é preguiçoso, não tem patrimônio, vai morrer. E aí? Como é que vai fazer? Você não entendeu o que é a família? O fundamento inteiro do que a gente entende hoje como relação humana está fundamentado numa coisa chamada família. Por que esses desgraçados desses comunistas querem acabar com a família? Alguém sabe responder ou não? Sabe ou não? Deixa eu te falar. Porque eles vão dominar completamente tudo. Que a única coisa que mantém uma nação em pé são as famílias. A única coisa que mantém a igreja em pé são famílias. A única coisa que mantém as empresas na moralidade são as famílias. O que é uma nação? Um monte de família. O que é uma igreja? Um monte de família. O que é uma empresa? Um monte de família ali sendo sustentado por aquilo. Vocês estão entendendo, não? Como é que destrói essa base? Alguém fala, para destruir o capitalismo, destrua a família. Que é isso? O capitalismo é pequeno perto do que é a família. Vocês estão prontos para aprender o negócio ou não? Quem criou o capitalismo foi o comunismo, filho. Eu estou imerso nesse assunto tem 14 anos. Quem inventou o nome direita foi a esquerda, para dividir o povo. E fica desde então. Só para você saber, começou lá na Revolução Francesa. Os nobres sentavam de um lado e a plebe do outro. Não era xingamento esquerda. O xingamento era falar, você é de direita. Quem que inventou? Os de esquerda. Eles eram as vítimas, os ofendidos. Eles ficavam falando mal dos nobres. E era terrível quem era de direita no meio do povo. E aí os caras que não é bobo nem nada, você está falando isso? Então nós vamos meter o bambu nesses caras de esquerda. Briga que não para. 200 e poucos anos de briga, idiotice. Para que isso? Técnica número 1 de comunista, dividir a nação. Dividir a nação sufoca a parte que fica defendendo essa merda. A cabeça desse povo é só isso. Eles nem sabem o que eles estão defendendo. A maioria nem sabe. E engraçado é que se um comunista estiver aqui, ele vai falar, ele não sabe o que é comunismo, ele não conhece o Camargo, ele não conhece o Antônio Gramsci. Conheço mais você do que você mesmo. Imagina esses caras, filho. Você está ficando louco. Esses caras programaram uma geração para, presta atenção, como derrubar uma família. Está aqui o pai, está aqui a mãe, está aqui o filho. Como é que foi a fórmula na União Soviética para matar 40 milhões de pessoas? 40, tá? Vamos tomar o patrimônio deles. Chegou a tropa, vamos arrancar a casa, vamos arrancar não sei o que. Se tem 2, vai ter que dar para o Estado. O pai pegou em arma, pôs pressão nos vagabundos e ninguém pegava. Sangue para todo lado e ninguém. O cara que nasceu para morrer pela família é esse. O que aconteceu? Ia mexer no patrimônio, pai, pau quebrava e nada. Vamos então invadir a mulher. A mulher foi mais fácil. Mulher fica feminista sem saber. Vamos mexer com a mulher. Tem um homem aí, esse homem defende a mulher. Aí lá na casa dele não funciona. Aí ficava puto. Toda vez essa bosta de pai
entra para defender. Ele dá a vida e mete bala por causa do patrimônio. Ele dá a vida para defender a mulher dele. Não, então nós vamos mexer com o filho. Quem que entrou para defender? O pai. Então, peraí. Se eu fui tomar o patrimônio, o pai não deixou. Se eu fui invadir a cabeça das mulheres, o marido não deixou. Se eu fui tomar o filho, lá tem um pai de verdade treinando, não tem como invadir essa casa. Vamos fazer o seguinte, vamos atacar só o pai. Esse cara aqui foi configurado por Deus para dar a vida por todo mundo. E o mais interessante é que ele não cuida dele mesmo. Presta atenção nisso aqui que vocês vão passar mal. Vai num presídio hoje, só tem homem preso, não tem mulher. Delinquência, muito baixo o índice de delinquência de mulher. É tudo homem. Sabe onde você vai? Vai no médico. Quem morre primeiro? Homem. Vocês não estão entendendo o que é isso aqui. Esses comunistas vagabundos tentaram, de todas as formas, tomar o patrimônio das famílias. O pai não deixou. Invadiu o coração das mulheres, com essa desgraça de feminismo. Os homens não deixaram. Destruir a mentalidade dos seus filhos. Eu estou falando do passado, porque de hoje já consegue. No passado, ninguém falava dentro de uma casa. Sabe o que aconteceu? Vamos mudar culturalmente e vamos destruir a figura do homem lentamente para nas próximas famílias não ter homem lá mais. Isso é assustador. Quase 50% dos lares no Brasil não tem um homem. Aí as mulheres estão assim, e nem precisa de ter. Não, sua experiência de merda com canalha que você teve não define quem é homem, só para você saber, tá? Não tô falando homem, tô falando o pivete que você casou, não. Ou um cara idiota que você deu aí, não. Não é isso, não. Tô falando homem. Ainda tem eles. Sabe o que acontece? Eles falaram, se chegar abruptamente, o homem cata a arma e vai para cima. Posso falar uma coisa pra você? Eu sou o cara mais pacífico do mundo, não arrumo encrenca, eu gosto de bater palma ao contrário, fingir de bobo, fugir de todas as tretas com qualquer pessoa. Nem para fazer serenata, nem para testar, nem de brincadeira entre na minha casa. Se você conseguir passar a barreira de segurança que tem no condomínio, se você conseguir passar a segunda barreira de segurança que tem na porta da minha casa, eu moro no condomínio de luxo que tem segurança passando na porta o tempo inteiro, ainda tem o meu particular lá na porta. Se você pisar dentro do meu terreno, eu vou te pipocar com metralhadora. Aí você fala, papo, você é muito louco. Nunca toque no reinado de um homem de verdade. Você não vai ter chance. Eu sei fazer pergunta. Lá dentro não tem pergunta. Lá dentro é fuzil ou a metralhadora. Eu vou dependendo do que você está fazendo, eu vou escolher. O que você está falando? Amigo, eu tenho um chamado da parte de Deus para defender a Carol, o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel e a Isabela. Nunca entre no meu reinado. Você vai rodar. Se você falar assim, vamos roubar o carro do Pablo. Pelo carro, eu não estou nem aí. Mas se a minha família estiver lá, eu vou ter que meter o pipoco no você. Você não está entendendo quem eu sou por causa deles. Papo, você tem medo de morrer? Nem um pouco. Mas se eu morrer, eles vão ficar sem eu. Então eu vou meter bala no você. Vocês entendem o que é o problema? O problema é de um homem que entende o que ele é. Vou contar o que eles fizeram então nos últimos 100 anos. Na escola de Frankfurt, 1920, sentou um bando de vagabundo e fila da puta, que estava tudo contaminado com essa merda de comunismo. Falaram o seguinte, nós precisamos de mudar o comunismo. O comunismo, ele não vai ser aceito e não vai entrar em lugar nenhum se a gente não transformar ele. Quem transformou essa merda? Antônio Gramsci. Coloca aí para você estudar esse cara, para você vomitar. Antônio Gramsci pegou o comunismo de Karl Marx e Engels e falou o seguinte: vamos transformar esta merda no marxismo cultural. O que é isso? Tem que ser um processo lento, devagar, entrando nas academias, entrando no processo cultural, entrando aqui, aqui e ali. Agora deixa eu te ensinar por que o Bolsonaro não investiu R$1 nesses vagabundos da cultura. Porque eles são os caras que ficam proliferando essas coisas há décadas. Por que o Bolsonaro quase quebrou a Globo? Porque esses vagabundos estão destruindo as famílias com financistas de outros países que pensam a mesma coisa. Você não sabe o que bem esse cara estava fazendo no país. Você caiu no golpe que ele falava as palavras que você não gostava. Você não entendeu o jogo até hoje. Você é muito bobinho. Mas tem cura. Bobeira tem cura. O que aconteceu? Juntou-se então os filhos de milionários na década de 1920 e falaram, vamos reescrever a história, vamos patrocinar livros
E nós vamos mudar a sociedade devagar. Então hoje tem muitos bilionários que estão nessa ideologia de idiota, financiando a comunização das nações, o empobrecimento das nações. Eles ficam mudando regra de jogo o tempo inteiro. Se você sentar comigo e entender o nível de clareza que eu tenho nisso, você assusta. Eu não vou contar tudo para vocês não gostam nem de ouvir. Mas nós vamos soltando devagar. Escuta. Qual o maior problema que tem na Terra? Chama homem. Toda notícia, homem é estuprador, homem isso, homem aquilo, homem. Beleza. Tudo que é defendido se você bater em mulher, vai dar errado. Se você bater em menino, vai dar errado. Se você bater em negro, vai dar errado. Mas se você bater em índio, você está fudido. Se bater em cachorro, vai para cadeia. Mas bater no homem hétero, 33 anos e branco, não vai acontecer nada. Você sabe disso ou não? Eu sou jurista, estou falando na lei. Cheio de agravante para tudo quanto há. Mas, Pablo, você é a favor? Vai cagar. Presta atenção no que eu estou falando. Se você bater em qualquer coisa, tem um agravante. Mas bater num homem hétero de 30 e poucos anos, não tem agravante. Tudo tem. Cachorro, você está fudido. Pablo, o que você quer ensinar com isso? É uma manipulação clara para atacar só uma pessoa. Eu não estou precisando de ajuda não, tá? Só estou te falando por que você tem um idiota, um banana dentro de casa. Agora eu estou mandando um recado para você. É por isso que você é um banana, imbecil, preguiçoso e vagabundo. Pornográfico, molenga, idiota. Fizeram você ser desse jeito. Você sabe por que eu sou insuportável do jeito que eu sou? Porque eu tive que entrar em múltiplas missões. Fui mexer com essas merdas desse assunto. Eu queria ser ignorante igual a maioria, não saber nada disso. Marcos Paulo, quando chegou aqui há 4 anos atrás, Marcelo, de onde você tira esses treinos? Eu estudei no Enem. Enem, Marcos? Me respeita, moleque. Quem foi que escreveu essas merdas desses livros? Foi a editora FTD e FTR, 2 empresas comunistas. Os caras são ideológicos, eles professam isso. Você não está entendendo que nível que esse trem está. Por que eu vou escrever 100 livros? Por que eu sou o cara nessa geração que mais incentiva a gente a escrever livro? Porque o que eles fizeram em 1920, eu comecei a fazer em 2020. E eu não vou parar, eu vou morrer ainda e um monte de gente vai continuar fazendo. Porque é assim que eles ganharam o jogo. Deixa eu falar para você, eles ganharam o jogo. As famílias estão imbecilizadas. Eu, dono de escola, comprei uma escola e falei que ia ter o dia das mães. As mães começaram a falar, nós não queremos. Nós queremos só o dia da família para não ter preconceito. Eu falei, dia da família? Toca aqui, eu também sou da família. Vai continuar tendo o dia da família e o dia das mães. Aí você olha para a cara das mães. Teve uma mãe, levantou a mão e falou assim para mim, vai ter dia dos pais também? Vai. E o Halloween? Não vai ter. Mas é cultura da escola. Mas a escola é minha agora. Eu que falo a cultura da escola. Mas sempre teve. Pois é. Vai lá para sua casa, eu deixo você distribuir os bilhetes, quem quiser compartilhar dessa cultura. É a cultura da escola. Eu falei, não, esse negócio é cultura americana. Vocês ficam cultuando mortos e esquecem dos vivos. Não vai ter mais. Acabou. Uma mãe falou assim, pois é, você que manda na escola, tem uma parte que você paga da mensalidade, né? Eu não estou nem aí para essa mensalidade. Você paga para o seu filho vir estudar. Quem aqui quer mandar na escola? Aí as doidinhas para falar. Quem quiser mandar na escola, faça como eu, compra uma. Aqui tem dono. Fui numa outra escola minha, estou falando, a mãe pega o microfone. Você assusta a gente, Marçal. Eu falei, não é que eu te assusto, é porque você não conhece o homem da minha fibra. Está em falta eles. E quando eles aparecem, eles ficam deixando todo mundo doido. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tirem seus filhos daqui, que eu vou ensinar eles a governar. Se vocês quiserem mandar na onde já tem governo, vocês estão convidados para sair daqui. O ex-dono da escola, coitado, ele fez até o médico de pé, está se curando, ele é esposo, estava depressivo, cheio de coisa. Uma que eu comprei, uma delas. E os pais caíam para cima, o cara estava ruim financeiramente, os pais mandando na escola por causa da mensalidade. Rapaz, você vai querer mandar em mim por causa de dinheiro? Você não manda em mim por causa de nada. Acabou a conversa. E aí uma mãe chegou lá no outro dia, eu vou tirar meu filho, esse cara é machista. Aí alguém ligou, você quer conversar com a mãe? Eu falei, não, paga o Uber para ela. Não negocie seus valores e nem seus princípios. Eu estou te dando uma aula aqui que você vai entender por que você vai prosperar, para defender só a sua família. Se a sua família prestar, outras famílias vão olhar para a sua e falar, eu quero ser desse jeito, minha família também vai ser assim. Vamos lá, como é que é a tática?
Vamos atacar esse cara, fragilizar ele. Ele é estuprador, ele é isso, ele é isso, ele é aquilo, beleza. Vamos pegar um desenho chamado Simpsons. Quem é o único idiota do desenho inteiro? Homer Simpson, certo? Desenho mais assistido dos Estados Unidos. O que está fazendo com a família americana? Idiotizando o homem. A primeira palavra que o Lourenço falou de forma audível foi Peppa. No dia que ele falou essa palavra, eu fui assistir esse desenho com ele. E eu olho pro desenho. Peppa. Ela é uma garota, uma leitora, na verdade. Ela é uma leitora interessante. Só tem uma pessoa que ela não respeita no desenho inteiro. Ela fala carinhosamente, papai bobinho. Eu juntei o Lourenço aqui e falei, nunca mais você vai mexer com essa vagabunda. Sabe por quê? Porque a única pessoa que ela afronta e desonra é o pai dela. Esquece essa leitora. Simpsons. O bebê tira onda com ele é o bêbado, ele dá prejuízo na empresa, ele é o cão. Segundo o cara mais bobo do desenho, o pai do Homer. Vocês nunca desconfiaram isso, não? Você vai na família dinossauro, quem é o idiota? Pai. Flintstones, quem é o idiota? Mano, olha meu braço aqui, dá uma olhada no meu braço. Olha isso aqui. Esses caras são umas máquinas culturais de destruir a imagem de Deus aqui na Terra, amigo. Em Hollywood, quem é os idiotas dos filmes? Os homens. Ah, então Pablo agora quer defender associação para defender homem. Deixa eu te falar o que é homem. Homem é leão, filho. Solta ele para você ver se você precisa defender ele. Solta um leão e tenta defender ele para você ver. Você vai ser engolido. Sabe o que eu quero que você entenda no dia de hoje? Mulher, tenha paciência. Seu marido, esse banana de pijama, vai voltar a ser um leão, mas você precisa ter revelação do que eu estou te ensinando. A minha esposa amada, sábia, vive falando para mim assim, é muito interessante como que você não deixa ninguém te controlar, parece até uma insegurança. Eu falei, é porque não está à venda o governo. Não vou alugar ele nem por um dia, nem para a pessoa que eu mais amo. Ela olha para mim e fala, pois é, mas por que eu não posso nem falar? Porque isso aí já está decidido, minha linda. Pega os meus benefícios e os ônus, vê se você não pega, deixei só para mim. Um monte de gente me criticou essa semana porque eu falei, e se a minha mulher me trair? Vocês viram esse vídeo ou não? E um monte de gente, os homens então tá puto comigo. E se ela te trair? Deixa eu te explicar, filho, você é traído o tempo inteiro por todo mundo. Seu melhor amigo vira as costas 2 minutos depois do seu melhor momento com ele e fala mal de você em 2 minutos. O seu pai fala mal de você e você não sabe. Só tem uma pessoa que eu conheço que nunca vai me trair, nunca vai falhar comigo, esse é Deus. Por que eu vou esperar uma atitude de Deus imprimida dentro de uma pessoa? Se a Bíblia fala que essa é a geração mais traída de todas, que essa é a geração onde o amor ia esfriar, por que eu vou acabar com a minha família por causa de um erro da minha esposa? Eu nasci foi para morrer por ela, rapaz. Se tiver acontecendo um negócio desse, a culpa é minha. Alguém fala, não, é ela que não presta. Não, a culpa é minha, o jardim é meu. Eu que sou o jardineiro, eu que sou o protetor, eu que ando com o trabuco aqui para descer bala em quem for. Você não está entendendo não, mas a culpa é só minha. Esses meninos lá em casa, tudo culpa minha. A comida que eles comem, a culpa é minha. A escola que eles estudam, a culpa também é minha. O colchão que eles estão, a culpa é minha. Se você é homem, você tem que fazer isso. Ah, então mete de pé para homem. Mulher, você não entendeu nada do que eu estou falando. Acontece qualquer coisinha, eu quero largar. Sua família está de promoção na Americanas, filho. É tão fácil ser homem, gente. Meu pai liga, vou te falar o que você tem que fazer. Não vai falar, pai. O senhor fez um homem. E eu não vou deixar de ser homem para fazer o que você quer. O senhor não tem mais essa voz. Eu posso ouvir como conselho, mas como direção eu não vou pegar mais. Sabe por quê? Não é meu pai de sangue que define o que Deus coloca dentro de mim. Minha esposa não quer que eu mexa com política. Eu estou ouvindo poucas e boas. E eu falo, vem cá, amor.
Eu sei que você é mais chegada do Deus vivo do que eu. Pede para ele tirar do meu peito, porque você não tem esse poder. Se ele conseguir tirar, eu faço o que ele quiser. Eu não vou fazer o que você quer. E se prepara, que se for para torrar bilhões para fazer o que ele mandou, eu vou fazer. Você sabe que eu vou. Aí ela começa a chorar, eu sei que você faz. Então não venha com esse papel. Você não vai governar. Você tem poder de dominância em tudo que eu faço. Mas vou te falar, coisas que foi ele que colocou, não mexe não. Trata você e ele. Esse é o bom conselho que eu te dou. Nossa, Carol, a mulher sabe, ela tranca ali e fala, meu Deus, eu vou falar com esse homem. Mas não é eu não. Não tem ninguém que tira de dentro de mim aquilo que Deus colocou. Não está aberta a negociação. Não foi um pastor que deu conta. Não foi um pai que deu conta. Não foi meu filhinho pequeno que deu conta. Não foi meu melhor amigo. Não foi minha esposa. Não foi ninguém. Ninguém tem esse poder. Isso é ser insuportável. Mas se a Carol falar para mim assim, meu bem, não vamos para os Estados Unidos, com a passagem compra. Se eu tiver gastado lá, igual eu gastei na última vez com a família inteira, não sei o que, uns 100 e poucos mil reais de passagem. Se ela falar para mim assim, ir para o aeroporto, eu não quero ir, meu bem, com essa vozinha dela. Eu não quero ir, vamos para a Europa. Ah, mas comprar a passagem vai ficar 200 mil a mais e perder as outras. Vamos, eu vou. Neste vídeo, Pablo Marçal apresenta o poderoso conceito do IP do milhão, revelando como superar o medo da riqueza para alcançar prosperidade financeira e pessoal. Pablo Marçal explica que crenças limitantes e o receio de enriquecer bloqueiam a abundância, mas podem ser destravados com a mentalidade certa. Com sua abordagem ativacional, Pablo Marçal oferece estratégias práticas para desenvolver autoconfiança, definir metas claras e agir com ousadia. Pablo Marçal destaca a importância de romper barreiras emocionais e investir em si mesmo para criar múltiplas fontes de renda. Ele compartilha histórias inspiradoras que mostram como a mudança de perspectiva leva ao sucesso. Pablo Marçal motiva o público a abraçar a riqueza sem culpa e a viver com propósito. Com insights transformadores, Pablo Marçal guia os espectadores rumo à independência financeira e à realização de seus sonhos. Assista e aprenda com Pablo Marçal como ativar o IP do milhão e conquistar a vida que você merece.